Nós vamos ver, primeiramente, como surgem os conflitos interpessoais. Então, vocês estão vendo aqui no slide, nós temos os sentimentos egóicos evidentes. Aqui temos alguns exemplos: orgulho, egoísmo, egocentrismo. Podemos colocar rebeldia, impaciência, intolerância, raiva, ódio, uma série de sentimentos. O que acontece quando nós damos vazão aos sentimentos egóicos evidentes na relação interpessoal? Isso leva a pessoa a impor o seu ponto de vista sobre o outro. Quando nós agimos dessa forma egóica evidente, principalmente manifestando orgulho, egoísmo, desejo de onipotência, prepotência, enfim, uma série de sentimentos que nós temos trabalhado muito nas nossas lives aqui, a pessoa ela fica cheia de pontos de vistas que muitas vezes se transformam em pontas para cutucar outras pessoas, machucar outras pessoas. Por quê? Tudo que eu cultuo dentro de mim, do ponto de vista egóico evidente, vai transbordar para fora. Então, aquela pessoa que cultua intensamente o seu ego, ela se torna profundamente egóica, egoísta, egocêntrica e sempre vai tender a se contrapor contra o outro. E aí o que vai acontecer nesse processo de imposição? Vai gerar um conflito imediato na relação com o outro. Por quê? Porque ninguém gosta de sofrer imposições. Então, quando a pessoa que está nesse movimento egóico, elas impõem o seu ponto de vista, o outro vai receber aquilo de forma conflitada. E o que vai acontecer? Pode se manifestar esse conflito de duas formas na pessoa que é alvo do conflito. Vamos imaginar uma situação bem prática. Vamos pegar aí um chefe tipo Pitbull. O chefe Pitbull, aquele que vive com raiva do mundo, vive agredindo os subalternos, as pessoas que colaboram com ele. Então, aquela pessoa extremamente agressiva, egoísta, egocêntrica, intolerante, impaciente, que vive agredindo as pessoas que trabalham para ele. Então, o que vai acontecer? Quando a pessoa age assim, ela cria um conflito. Vai acontecer desse conflito produzir dois tipos de problemas. Existe a possibilidade da pessoa que é alvo do conflito entrar numa passividade ou de uma reatividade. Vamos ver o processo passivo. Então, a pessoa que é alvo do conflito, ela se conforma externamente, mas com uma grande revolta interior. O conflito permanece de forma oculta. Então, por exemplo, esse é muito comum nesse ambiente profissional. Por quê? A pessoa, o chefe, Pitbull, aquele raivoso, impaciente, intolerante, ele agride com palavras. Hoje não dá para haver agressão física. Antigamente até a agressão física tinha. Agride com palavras, com a forma de ser. E, comumente, devido à dificuldade até de conseguir emprego, com as dificuldades do dia a dia das pessoas, elas engolem, entre aspas, os sapos, gera uma conformação externa, mas com uma grande revolta interior. Então, o conflito, parece que não está tendo conflito, porque uma pessoa está praticamente reprimindo tudo que está sentindo. Isso pode acontecer não apenas numa relação mais superficial, como uma relação profissional, mas pode acontecer numa relação
conjugal, pode acontecer numa relação pais e filhos, filhos com pais, enfim, qualquer relacionamento, a pessoa que é alvo da manifestação do outro egóico entra nessa conformação externa, mas com uma revolta interior. Quando a outra pessoa tende a uma postura mais reativa, o que acontece? Uma insurreição contra o outro, contrapondo com o seu próprio ponto de vista. O conflito se torna bastante evidente. Então, é o ditado popular, dois bicudos, quando se encontra, vai ter problema. Então, nessa reatividade, o que acontece? O outro reage na mesma medida. Então, há um embate imediato. Tem gente que nem se for, de alguma maneira, for maltratada de alguma maneira, o que acontece? Ela reage mesmo que ela perca o emprego, no caso de uma relação profissional, se é conjugal, há um embate direto de um contra o outro. Enfim, esses embates acontecem quando um reage contra a decisão do outro, contra a imposição do outro. Então, podemos ter a passividade ou a reatividade. Na reatividade, o conflito se torna muito evidente, gera aquela briga constante. Na relação conjugal é muito comum isso, de uma relação extremamente agressiva um com o outro, brigas e brigas até que muitas vezes o casal separa. Quando a outra pessoa entra numa passividade, o que acontece? O conflito parece que está tudo bem, só parece, mas a revolta está toda ali sendo reprimida.